Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruna e estou aqui para transformar a jornada digital da empreendedora nas redes sociais. Então, se você tem um negócio e está chegando agora no digital e quer usar, as redes sociais como ferramenta de divulgação do seu negócio, esse vídeo que eu tô fazendo hoje e todos que eu vou trazer aqui no canal são importantíssimos para você, pois ele vai te ajudar nessa jornada. Vai te ajudar a trazer resultados para o seu negócio utilizando as redes sociais da maneira correta, né? E agora eu vou aproveitar, né, para dar aquela youtuberzada assim, né? Aproveita então, né? Já te inscreve no canal, curte esse vídeo, envia ele para alguma empreendedora que você acredita que vai estar ajudando com essa informação, pois isso é muito importante, tanto para mim quanto para o canal, que é meu, então é para mim também, né? Tá tudo certo. Deixa eu me ajeitar aqui. Esse é o meu primeiro vídeo, então você vai ter vários erros. Vocês me perdoem, mas a intenção é muito boa. Por que vocês devem, assistir esse vídeo até o final e escutar essa que vos fala aqui, né? Então, eu sou uma empreendedora, uma mamãe empreendedora também. Trabalho com digital, já tem 1 ano que eu tô nesse negócio. Tenho muita informação para compartilhar com vocês e acredito que dividir o meu conhecimento com vocês vai ajudar vocês nessa jornada, né? E por que eu tô fazendo isso? Né? Por que eu resolvi dividir o meu conhecimento com vocês? Quando eu comecei a trabalhar com digital, eu não tinha muito recurso, né? Não tinha nem muito conhecimento e nem muita grana para investir em curso e para conseguir me desenvolver. O que eu fiz? Eu consumi todo o conteúdo que eu pude de forma gratuita. E graças a Deus eu consegui encontrar nesse meu caminho aí 4 pessoas que foram fundamentais para mim ao longo dessa minha jornada. Conforme eu fui evoluindo, eu fui encontrando essas mulheres pelo caminho. Então eu devo muito a elas e todo o conteúdo que elas disponibilizaram através dos seus canais também de forma gratuita a estar aqui hoje, né? Então eu consumi todo esse conteúdo gratuito no começo, né? Para que eu pudesse conseguir adquirir conhecimento e ir conseguindo meus clientes, para isso eu consegui experiência e hoje estou aqui, consigo já, né, tenho meu negócio, ele vai bem, obrigado, e já consigo comprar cursos, né, já consigo me especializar, né, de uma outra maneira, então eu resolvi fazer o mesmo, né, pelas empreendedoras do que um dia uma empreendedora fez por mim. Então eu tive 4 mulheres aí, eu acompanhei cada uma dentro de sua área, né? Então, eu acompanhei na Sartori, no nicho de social media, acompanhei Priscila Zilo, acompanhei e acompanho, né? Priscila Zilo na questão de lançamento. Quando trata assim de empreendedorismo, eu acompanho muito a Cami da Moving Girls e a Tami também do Infodera. Então, assim, são mulheres que contribuíram muito para o meu desenvolvimento nessa questão, né, empreendedora e contribuíram com o seu conhecimento disponibilizado de forma gratuita. Hoje já consumo elas também de uma outra forma, na forma paga, mas elas me ajudaram muito no gratuito. Então, o meu intuito aqui é conseguir retribuir para o mundo do empreendedorismo feminino aquilo que um dia me foi dado, né? E nada mais justo eu falar disso hoje, né, já que esse vídeo está indo ao ar no dia do empreendedorismo, no dia mundial do empreendedorismo feminino. Então são 2 datas muito importantes para mim hoje, é dia mundial do empreendedorismo feminino e o primeiro vídeo no canal. Então achei importante contextualizar vocês, né, sobre quem eu sou, por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo isso. Se você já me acompanha lá do Instagram, você já tem uma base, né, porque como é que funciona o meu trabalho, mas se você tá chegando hoje aqui, então é importante que você me conheça, né? Hoje, então, como eu falei, eu vou retribuir esse conhecimento que eu adquiri ao longo desse ano todinho de trabalho. Gente, parece pouco 1 ano, assim, mas é tudo perspectiva, tá? Ao mesmo tempo que ele é pouco, ele é muito. Parece que tem uma década dentro desse ano que eu trabalhei dentro desse nicho, assim como várias coisas que aconteceram ao longo desse ano, né? Então,
É um ano ainda de pandemia, mamãe, então ao mesmo tempo que eu olho para minha filha que ela já tá grande, ela ainda é muito pequena, então parece que foram vários anos que eu tô aí como mãe e ao mesmo tempo parece que foi ontem que eu dei à luz, então é muito louco, assim, pelo menos para mim, né, esse ponto da linha do tempo, o quanto ela é tênue, né, às vezes parece pouco, às vezes parece muito, mas eu posso dizer para vocês assim, ó, passei por muita coisa nesse um ano e tenho certeza que tenho muita experiência para dividir com vocês. O que eu queria dividir com vocês nesse nosso primeiro encontro? Eu coloquei ali, né, o título desse vídeo, 5 maneiras, né, 5 dicas para bombar o seu engajamento, né? Será mesmo que é assim que funciona? Então, por que eu resolvi trazer justamente esse tema como primeiro vídeo do canal? Justamente porque assim, eu tô falando com pessoas que começaram, né, que estão começando a empreender, mulheres que estão chegando hoje no mundo do empreendedorismo, no mundo do digital. E na nossa ansiedade de ter resultado, na nossa ânsia de fazer com que as coisas aconteçam, a gente acaba às vezes indo por um caminho que não vou dizer que não é o correto, porque ele também não tá tão errado, mas a gente quer acelerar um resultado que às vezes ele não é tão rápido para acontecer. Quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de parar, analisar e estudar vários itens, né, que englobam aí ter um negócio. Então, a gente fala sobre estudar uma persona, estudar um público-alvo, estudar o objetivo, o que eu quero com isso, o que eu estou fazendo aqui, né? E tudo isso, todos esses estudos, todas essas análises, elas não se dão em uma tarde, elas não se dão em um dia. Isso é uma construção, né? E quando a gente tá começando, a gente não se dá conta de o quanto é importante a gente investir o nosso tempo nisso e a gente investir tempo em olhar para esses pontos e fazer eles com calma para que lá no final, né, ou ao longo da jornada, isso dê certo, que a gente não precise estar retornando para refazer, talvez só para aprimorar, né, mas nunca para refazer uma estratégia. E aí nessa ânsia a gente acaba indo por atalhos, né, tentando pegar atalhos para eu vou fazer isso aqui para aumentar o meu engajamento, eu vou fazer isso daqui para me aumentar o número dos meus seguidores. E aí a gente vai e procura, né? Pesquisa na internet, pesquisa ali no Google, pesquisa lá no Instagram, pesquisa em todas as plataformas que tem, né? A gente vai lá como eu aumento o meu engajamento, como eu aumento o meu número de seguidores, o que eu preciso fazer para os meus stories bombar, né? E aí o que eu quero trazer para vocês? Muitas, né, se não todas, essas fórmulas que a gente cata, essas fórmulas mágicas que a gente cata na internet, elas sim funcionam se você usar da maneira correta. Mas o que é o hack, né? Se você ainda não ouviu esse termo, você vai acabar ouvindo esse termo, mas essas fórmulas mágicas, elas são chamadas de hacks, né? Hacks de engajamento, hacks, né, de alguma coisa, essas diquinhas, essas fórmulas se chamam hack. E o que é o hack, né? Se a gente for traduzir ali do inglês, o hack significa corte, né? Então, o hack nada mais é do que um corte de uma estratégia, uma visão micro de uma estratégia, né? Ele é ofertado assim como uma promessa milagrosa, né? Faça esse hack que o seu Instagram vai bombar a partir de hoje. Em 7 dias, o seu engajamento vai triplicar, né? Tenho certeza que vocês já passaram por esse tipo de conteúdo. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário para mim. Quem nunca ouviu esse tipo de conteúdo, quem nunca leu nenhum tipo, não digo nem que não pesquisou, tá? Vou levar livre, que você nunca pesquisou esse tipo de conteúdo, mas quem nunca leu, passando no feed, assim, rolando os stories, quem nunca leu esse tipo de promessa, né? Faça isso aqui e o alcance dos seus stories vai bombar. Comece a fazer essas dicas que eu vou te dar hoje e você vai triplicar o número de seguidores. 10 mil seguidores em 30 dias. Hoje isso já tá até ultrapassado, né? Que antes a gente
corria atrás para ter ali 10 mil seguidores, para ter certos benefícios na rede social que hoje já nem precisa mais. Mas, né, essas promessas milagrosas são o que a gente chama de hack, tá? Como eu falei, o hack ele é um corte de uma estratégia. Se você lê o hack e replica ele de uma forma ou que você não entende aquilo que você está fazendo e aí você vai replicar da maneira errada e vai obter os resultados errados, né? Ou você não tem ciência da estratégia como um todo, né? Ou você vai acontecer com você duas coisas, né? Ou você não vai ter resultado, ou você vai ter um resultado não tão satisfatório, né? Você vai mirar no A, mas você vai acertar o B. E pode até acontecer uma terceira opção, que é você ter resultado. E aí, qual é o problema dessa terceira opção? Quando você tem resultado apenas com o hack, você não sabe o que você fez efetivamente e você não vai conseguir replicar aquilo direito. Você vai virar refém de estar sempre replicando um hack que você vai buscar de alguém. E aí, se você, né, como você não entende muito bem aquilo que você está fazendo, você não vai conseguir elaborar, você não vai conseguir adaptar aquilo para o seu negócio de uma outra forma. Você vai ficar dependente de sempre ter um hackzinho para estar replicando no seu perfil e para estar conseguindo o seu resultado. Então eu vou explicar, né, ao longo desse vídeo, quais alguns, né, não vou explicar todos, porque hack aí tem de monte, esse tipo de post a gente encontra a rodo na internet, a rodo nas redes sociais, mas eu vou explicar aquelas que geralmente aparecem. Então, se você sair desse vídeo aqui e ir lá no Instagram ou ir mesmo no Google e colocar ali como eu bombo o meu Instagram, como eu aumento o meu engajamento, eu tenho certeza que pelo menos alguma dessas aqui que eu vou falar, você vai encontrar. O que eu vou fazer? Eu vou falar esse hack e vou explicar o porquê que é correto você utilizar, né? Sendo correto, o porquê que ele funciona e como que, né, como que não é legal você usar esse mesmo tipo de estratégia, tá? Então, vamos começar com o primeiro, que é assim, tenho certeza que vocês já viram esse tipo de conteúdo por aí. Faça 5 comentários, né, em postagens aí pode ser assim, ó, faça 5 comentários em postagens de pessoas que seguem você. Faça 5 comentários em postagem de pessoas que você segue. Faça 5 comentários, faça comentários em 5 postagens de posts do seu nicho ou de hashtags que a sua persona talvez siga, né? Então, o que se propõe nesse hack? Que você pegue para um tempo da sua vida, entre lá em várias contas, você segue, que você não segue, do seu nicho, de comunidades, enfim, e faça comentários. Isso dá certo? Né? Isso vai aumentar o meu engajamento? Tecnicamente sim, né? Por que isso é válido? Por que é válido você, né, investir um tempo da sua vida para fazer esse tipo de estratégia? Se você já me conhece lá do Instagram, já deve ter escutado eu falar isso. Se não, né, é a primeira vez aqui, mas você vai me ouvir muito falar disso. Redes sociais servem para relacionar pessoas, servem para conectar pessoas. E quando você vai ao post de alguma pessoa e você comenta, você está iniciando uma conversa. E se você está conversando com alguém, essa pessoa vai te responder. Em algum momento da vida, ela vai te responder. E nessa troca, né, você vai aumentando o número de vezes que alguma pessoa vai ver o seu comentário e possivelmente alguém vai lá e curte o seu comentário e talvez leia aquele comentário e encaminhe para alguém. Então, esse tipo de mexida que se dá, né, através desses comentários, geram um engajamento para sua conta. Então, é por isso que esse tipo de estratégia traz esse resultado de aumento de engajamento, tá? Como não fazer, né? Aí você pega lá a Maria Empreendedora, né? A Maria Empreendedora tá louca para aumentar o seu engajamento, ela precisa dobrar o número de seguidores porque ela precisa vender mais. Aí ela leu, né? Pegou ali o celular
Eu vou pegar aqui a capinha do meu celular. Né? Pegou o celular ali, né? Comente em 5 posts, não sei o quê. O que que ela faz? Ela sai catando conta para ela comentar e ela sai disparando emoji em tudo que é comentário, porque aí ela tá batendo a meta, né? Ela tem uma meta ali de bater 5 comentários por dia, né? E aí se você anotar tudo isso que eu falei, são pessoas que seguem você, pessoas do seu nicho, hashtag da persona que da sua persona e de pessoas que você segue. Então, são 20 comentários que você precisa fazer por dia, meta de amanhã, né? Fazer 20 comentários divididos aí entre esses cinco tipos de postagem. Pô, é muito, né? Muito comentário que eu preciso fazer. Eu vou lá, vou soltar um emoji em cada um e tá tudo bem. Eu já bati minha meta, meu engajamento, ó, vai bombar. Esse é o jeito errado de fazer esse comentário. Pensa o seguinte comigo. Não vou dizer uma roda de chimarrão, porque isso é muito aqui do sul, talvez, né, se alguém me ver fora do Rio Grande do Sul, talvez não entenda. Mas vamos dizer assim, ó, uma roda de amigos, né? Imagina você numa roda de amigos. Eu tô falando em conectar pessoas, tá? Você tá numa roda de amigos e aí tem aquele amigo, né, alguém que tá sentado ali naquela roda que não conversa com ninguém. Aquela pessoa, ela não conversa com ninguém, tá? Aí você olha para ele e diz assim: oi, tudo bom? Como é que tá? Tá tudo bem? E aí ele responde assim, aham. Pega o seu celular e continua, né? Agora todo mundo usa o celular, ninguém mais, né, conversa, esse hábito de conversa meio que se perdeu, né? Aí a pessoa, aham, não, tá tudo bem. E aí volta pro celular. Você já fica meio assim, né? Mas tudo bem. Conversa vai, conversa vem, e daqui a pouco... E você, fulano, o que que você acha sobre isso? Ah, não acho não acho nada. E volta pro celular ou volta a fazer outra coisa. O que que você acaba fazendo? Você desiste de conversar com aquela pessoa, porque ela não te traz retorno nenhum, ela não tá trocando com você. E para uma pessoa que não troca, que não conecta com a gente desiste de tentar relacionar e parte para uma outra conversa, parte para uma outra pessoa. Então, quando a Maria empreendedora vai lá e solta só um emoji, né? Imagina assim, tem um post lá com um super texto de alguma coisa, e aí a pessoa vai lá e solta um emoji. O máximo que vai acontecer é a pessoa, a dona do post, ir lá e curtir. Porque o que que você vai responder para um emoji? Né? Você não vai responder nada. Ela não tá falando com você. Ela só tá ali cumprindo uma meta. Ela tem 20 comentários que ela precisa fazer durante o dia, né? Então ela não tá conectando, ela não tá relacionando com ninguém. Ela tá batendo meta. Ela tá indo atrás de números. E essa é a maneira errada de você aplicar esse hack, né? Que mais, né? Que dá para mim fazer um link com esse hackzinho, né? Assim, Bruna, então você quer dizer que eu nunca vou poder responder nenhum tipo de comentário com um emoji? Não, você pode, eu respondo comentários com emoji. Só que a gente tá falando aqui de comentar, de interagir com outras pessoas, possivelmente não aquelas mesmas pessoas que você sempre responde, que você sempre conecta, que você sempre se relaciona ali, você tá ampliando a sua rede de relacionamentos, né? Esse tipo de comentário estratégico, ele precisa ser feito de uma forma mais elaborada. Quando você está ali conversando com um amigo, a sua melhor amiga te mandou ali um meme, aí você ali dá uma risada, até porque durante o dia ela te manda 45 memes, né? O seu marido, seu namorado também vive mandando ali um monte de coisa, aí você vai ali dar uma risadinha, ou você só curte. Isso não tem problema. Por quê? Porque isso é você se relacionando com aqueles que são íntimos de você. Agora, quando a gente está falando em entrar em outras contas e fazer comentários de forma estratégica, para aumentar o nosso engajamento, para aumentar a nossa autoridade, isso tem sim que ser feito de uma forma mais aprofundada. Você não vai conseguir aumentar a sua rede de relacionamento fazendo comentários rasos nos posts, enfim, nos fóruns, aonde for que você for comentar das outras pessoas. Para você se relacionar com as outras pessoas, tem que transparecer que você está presente naquela conversa e não que você só tá batendo um número para fechar aquele hackzinho que você leu na internet.
Fica claro para vocês isso? Eu espero que sim. E aí, o que eu tenho para falar para vocês, né? Existe uma técnica que eu aprendi, como eu falei, né? Acompanho 4 mulheres aí no mundo digital e com uma delas eu aprendi essa técnica que se chama pescar no balde. Eu nem sei se essa técnica é dela, né? Se foi ela que inventou ou se foi ela que nomeou assim, pode ser que não, mas eu ouvi a primeira vez dela, então, né, vou dar os créditos para quem me ensinou, que foi a Priscila Zilo. Ela falou de pescar no balde. E essa técnica de pescar no balde, ela é praticamente esse tipo de estratégia. Você ir em determinados locais e fazer determinados comentários, produzindo conteúdo, gerando relacionamento, conectando com as pessoas. Imagina o seguinte, né? O nome da técnica é pesca no balde. Você vai lá com a sua varinha de pesca no mar, num rio, num lago, você vai jogar a sua isca, você não sabe o que vai voltar dali. Agora, se você vai pescar num balde, você tá vendo, né, qual é o seu objetivo. E você vai largar a isca na boca daquele peixinho e você vai pescar ele. Então, por isso que esse tipo de hack, onde você vai comentar em contas, comentar em posts, comentar, né, até falei aqui, em comunidades, né, lá no Facebook tem comunidades que representam o seu nicho. Então, eu sou empreendedorismo digital, sou social media, vou nas comunidades de social media ou de empreendedoras para tentar oferecer o meu serviço, né? Eu tenho clientes que são contadoras, tem a comunidade de contadora e, né, por falar em clientes, em contadoras, em comunidade, inclusive uma das minhas clientes, ela fez muito dessa estratégia de ir em comunidades e de ir em posts relacionados à persona dela e gerar uma resposta ali naquele conteúdo que foi prestado de forma bem elaborada. Ela conseguiu 5 seguidoras que viraram clientes dela e depois viraram alunas. Ou viraram alunas, depois viraram clientes. Agora já não sei muito bem. Mas né, ela converteu através de um simples comentário uma pessoa que leu aquele comentário e foi lá e comprou o serviço dela. Seja como cliente de contabilidade ou como aluna, que agora eu já não sei mais qual foi o produto que essas 5 pessoas, né, adquiriram da Amanda. Mas ela conseguiu isso através dessa técnica, né, de ir lá numa comunidade, de ler um post e de fazer um comentário demonstrando que ela conhece sobre aquele assunto que ela tá falando. Entende? Então, você usar esse hack é sim vantajoso, mas você tem que parar e fazer isso de uma forma correta, de uma forma estratégica, de uma forma profunda, se colocando dentro daquele comentário. E não só ir lá e colocar um emoji ou colocar um, que legal, pô, que bacana, né? Ah, gostei bastante disso que você escreveu. Não, isso não conecta. Se você está parabenizando a pessoa, muito possivelmente ela te responda também, curta o seu comentário, mas para você demonstrar, né, a sua autoridade e você criar um relacionamento com alguém através dessa técnica, tem que ser sim dessa forma mais elaborada. Conseguiram entender, né, a diferença de você fazer um post, um comentário raso e de você fazer um comentário mais elaborado? Quais são os retornos que vocês podem ter através disso? Eu espero, né, que vocês estejam acompanhando a minha linha de raciocínio. Existe, né, um segundo hack também que aparece muito, que diz assim, ó, responda 20 stories por dia do seu, né, que aparece ali no seu perfil. Bom, o princípio de responder os stories é o mesmo dos comentários. Se você vai lá e você responde os stories de qualquer forma, se você tá passando story, bom, eu preciso fazer 20. Então aqui, passei um emoji, passei 2 emojis, passei 3 emojis, passei 4 emojis. Você não está conectando de verdade com aquelas pessoas que você está respondendo stories. E muito provavelmente isso não vai gerar um resultado estratégico para vocês. De novo, né? A mesma coisa que eu já falei ali em relação
as postagens, né? Então eu nunca vou poder responder um stories com emoji, Bruna. Não, você vai, né? Que nem eu falei, você tem ali aquelas pessoas que você sempre segue, que você tá sempre trocando, você troca 200 mensagens por dia com aquelas pessoas. Claro que você pode ver um stories dela e mandar só com um emoji, mas se você tá usando de responder stories para aumentar o seu engajamento, para aumentar a sua rede, você tem que fazer isso de uma forma mais estratégica, de uma forma mais aprofundada. Até porque quando você começa a responder os stories de outras pessoas, que nem eu falei, você responde, né? É uma troca, você responde, ela automaticamente vai te responder também. E aí, se ela já te segue, se é uma pessoa que já te segue, você, né, o seu stories vai começar a aparecer para ela, porque aposto para vocês, ó, vai lá, quantos seguidores vocês têm hoje? Eu tenho 600, tá? Eu não vejo 600 stories diferentes por dia. Eu vejo uma média ali, sei lá, de 50, 60, 100 talvez stories por dia de pessoas diferentes, mas eu não vejo a totalidade dos seguidores que eu tenho em stories. Uma, porque nem todos fazem daqui a pouco stories, e outra porque não aparece um número limitado, né? O Instagram, ele é uma empresa, e o objetivo dele é que você fique dentro da plataforma consumindo conteúdo, vendo aquilo que você quer ver. Se você não quer consumir aquele conteúdo, você sai da plataforma. Então, o que ele faz? Ele vai lá e traz para você conteúdos, né, stories, publicações das pessoas que você relaciona mais para que você veja e assim você permaneça dentro da plataforma. Então é isso que acontece quando você responde aos stories. Você gera, né, uma chave ali pro algoritmo que vai dizer para ele assim, ó, eu quero ver o stories da Bruna. E aí o stories da Bruna vai começar a aparecer para você mais vezes. E aí se você continua ali relacionando, vendo, porque você pode até nem responder, mas se você visualizar, ó, agora cai, né? Se você visualizar ali o stories, passar o stories, ver o que eu tô falando lá nos meus stories, ele vai ficar aparecendo para você constantemente, porque você está consumindo o conteúdo que eu estou colocando ali. E não, isso é muito real. Agora, acho que tem mais ou menos um mês, eu fazia tempo, lá quando a neném era pequena, a gente ainda comemorava os mêsversários, né? Eu encontrei uma confeiteira que faz um bolo maravilhoso e eu comprava os bolos dela, né? Todo mêsversário eu ia lá e comprava um bolo. Daí, de um tempo pra cá, eu parei de fazer, porque a Aurora fez um ano, a gente não fez mais mêsversário, e eu parei de pesquisar, né, a conta dela e parou de aparecer pra mim, e eu já nem lembrava mais. Aí, esses dias, me deu vontade de comer aquele bolo dela, que é muito bom. E eu tipo, será que ela fechou? Porque tem muitos negócios que acabaram não ultrapassando aí a quarentena, né, a pandemia, enfim, e eu fiquei na dúvida, né, se ela ainda estava funcionando ou não. Fui lá no meu Instagram e pesquisei o nome dela e aí apareceu ali, inclusive tinha stories no dia, né, e eu tava seguindo ela, tava tudo normal, só que ela não tava mais aparecendo para mim o conteúdo dela. Fui lá, fiz o meu pedido, tudo certo, marquei ela nos meus stories aquele dia que chegou o bolo dela muito bom. O que aconteceu? Começou a aparecer todos os dias para mim os stories dela. Por quê? Porque eu pesquisei sobre ela, porque eu fui lá nos stories dela, eu visualizei, porque eu entrei ali no meu direct, mandei mensagem para ela, relacionei com aquela conta. O que o Instagram fez? Começa a mostrar aquela conta para mim. Então, é isso que acontece quando você vai lá e responde a esses 20 stories por dia, né? Ele vai trazer esses conteúdos para você e essa pessoa respondendo o seu stories vai levar o seu conteúdo para ela e cada vez mais vai aumentando o seu alcance. Então, o objetivo é muito esse. Por que é importante, né? De novo, a gente fazer respostas ali dentro dos nossos... Quando for responder esses stories, né? Fazer respostas bacanas, interagir com essas pessoas de uma forma legal, né? Hoje me marcaram num meme e aí me deu esse estalo.
o ano é 2000 e não sei quanto, e aí você faz aniversário, tem textão lá no Orkut, aí depois no Facebook, aí não, 200 pessoas te mandam parabéns no Facebook, aí no ano seguinte são 150, aí no ano seguinte já são 100, aí no terceiro, quarto ano vai diminuindo, as pessoas vão respondendo menos. E aí tinha aquele negócio do Facebook, né? Eu dou parabéns para as pessoas que me deram parabéns. Então, aí, né, tá passando ali o feed. Ah, mas a Bruna não me deu parabéns, eu não vou dar parabéns pra Bruna. Ah, não, mas a Bruna aqui me deu parabéns, eu vou lá e vou dar o parabéns pra ela. Essa reciprocidade que existe é a mesma que acontece quando você responde os stories, quando você responde, né, os posts do pessoal, quando eles estão fazendo, entregando seus conteúdos. Para as pessoas que respondem você tende a responder também. E vice-versa, para as pessoas que você responde, elas vão responder. Elas respondendo, o seu conteúdo é entregue para elas e aumenta o seu alcance. Então, aí mais um hackzinho que sim funciona, mas tem que ser feito. Se você está fazendo isso de forma estratégica, tem que ser feito de uma forma pensada, tem que ser feito de uma forma elaborada. De qualquer jeito, não funciona. Ah, vai relacionar igual, o algoritmo não vai entender se eu tô mandando um emoji, se eu tô mandando um textão. Não, o algoritmo não vai, mas a pessoa que tá recebendo vai. E aí daqui a pouco ela vai desistir de tentar conversar com você. Lembra lá da roda de amigos? Ela vai desistir de tentar conversar com você, porque tá vendo também que aquilo ali, né, não é uma coisa sincera, não é uma coisa bacana. Então, ela vai cortar ou vai te responder também com o mesmo emoji. Você mandou um emoji, ela mandou um emoji. Amanhã você mandou um emoji, ela mandou um emoji de novo. E só isso, né? Relacionem com as pessoas, conectem com as pessoas. É para isso que servem as redes sociais. E é isso que vai fazer a divulgação do seu negócio de uma forma bacana e estratégica, tá? Outro hackzinho, né? Apagar os stories do dia anterior, né? Isso aumenta o alcance dos seus stories quando você faz. Isso funciona mesmo? Sim, funciona, tá? Por que funciona? Imagina o seguinte, você pega ali, você tá olhando seus stories, né? E aí você abre o stories da Bruna lá e aí você nem enxerga o tamanho dos pontinhos que tem de tanto stories que deve. Você já fica com uma preguiça de olhar só de ver ali que tem 100 pontinhos de stories da Bruna. O que que você faz? Pum, passa pro próximo. Não é assim? É assim que funciona, né? Então, qual é o lance de você apagar os stories do dia anterior para aumentar o seu alcance? É que elimina aquela quantidade de stories que a pessoa tem para passar e aí ela starta do primeiro stories que você faz no dia. E aí mais pessoas vão ver os seus stories e vai dar uma falsa sensação de estar aumentando o seu alcance, né? Agora eu quero que você faça uma pequena um pensamento estratégico a respeito disso, né? Você produz o conteúdo que você está colocando nos seus stories. Sei lá quanto tempo você demora para isso, né? Eu tenho um cliente que até hoje ali no social media que é uma briga para fazer, né, essas clientes fazerem os stories porque elas não têm tempo, porque elas têm a rotina corrida delas, porque ela tem que atender os seus clientes e tudo mais. Você imagina você tirar, né, esses 10 minutos, nem é isso que às vezes leva para fazer uns stories, mas você tirar esse tempo da sua rotina para produzir os stories e amanhã você tem que acordar, já não vão ser mais 10 minutos para fazer os stories, tem que ser 12 porque antes você tem que apagar o que você fez no dia anterior. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, né, é bacana você fazer de uma forma estratégica, porque sim vai aumentar os seus stories, vai aumentar, né, o seu alcance, mas é muito trabalho para pouco resultado, né? Como que você pode aumentar o seu alcance sem precisar fazer essa trabalheira toda? Parcele o seu conteúdo ao longo do dia. Isso vai dar menos trabalho do que você parar ali, fazer 1 hora de stories e amanhã ter que fazer 2 horas, 1 hora para pagar e mais 1 hora, né, para você produzir mais stories. Então, fracione o seu conteúdo. Não largue, eu preciso fazer, sei lá, são 20 stories por dia, para, né, para
ter autoridade, para estar presente, para, né, ou seja lá o que for. Não faça 20 na primeira hora da manhã e depois suma ao longo do dia inteiro. Faz 5 agora da manhã, faz 5 meio-dia, faz 5 na metade da tarde, faz 5 no final da noite. Não consegue fazer 5? Faz a quantidade que você consegue, mas não joga, né, 20 stories no começo do dia e depois você não faz mais nada, porque é natural que os primeiros stories eles bombem e os próximos vai caindo, porque que nem eu falei, as pessoas vão vendo a quantidade de stories, elas não olham todos. Então, se você botar um assunto muito denso dentro dos stories e aí ele precisar, sei lá, de 14, 15, 16 stories para você concluir aquela linha de raciocínio, vai chegar ali no terceiro, no quarto, a pessoa vai encher o saco, vai passar, e aí se por um acaso o Instagram colocar sua bolinha de novo lá para ele, ou ele vê muito stories e chegar em você de novo, ele vai ver, é aquele assunto de novo, vai passar de novo, e assim vai caindo, né, a entrega dos seus stories para aquelas pessoas. Agora, se você faz, né, ao longo do dia, fiz aqui uma sequência, 2, 3 stories, mais ali 2, 3 horas, 4 horas depois, eu vou lá, coloco mais 2, 3 stories, com um fundo diferente, com um tema diferente, com uma música diferente, né, falando de uma coisa diferente, as pessoas tendem a olhar mais para esses stories, né, prestar mais atenção. E a permanência delas nos stories também conta, né, pro aumento do seu alcance, pro aumento do seu engajamento. Então não é só a quantidade de stories, mas a qualidade dele também. Então, sim, excluir os stories do dia anterior aumenta a sua visibilidade, mas você tá jogando seu trabalho de ontem fora, né, que talvez não tenha alcançado todo mundo que poderia, né, você tá gastando tempo e tá gastando conteúdo. Então, é mais fácil você fracionar do que você precisar ir lá fazer e depois ir lá apagar, ir lá fazer e ir lá depois apagar, né? Até porque tem uma outra coisa, tem um outro ponto, né? Quando você faz muitos stories e as pessoas começam a passar os seus stories, também dá a entender, né? Não tem a permanência da pessoa ali, começa a dar a entender que daqui a pouco aquele teu conteúdo não é tão bom assim. E, né, pode ser que você esteja entregando algo muito bom ali, algo muito de muita qualidade, mas você está entregando no canal errado, né? Você tem aí Reels, você tem IGTV, você tem feed para colocar assuntos mais densos, e aí você coloca ali nos stories, as pessoas passam, dá a entender que não é legal, e lembra lá que eu falei, Instagram, ele é uma ferramenta e ele quer que você permaneça ali. Se as pessoas não estão curtindo aquilo que você está fazendo e estão passando os seus stories, é porque o seu conteúdo não é bom, isso vai fazer com que ele entregue também para menos pessoas aquele seu stories. Então, fracione é melhor do que você apagar os seus stories no outro dia, né? Espalhe esse conteúdo ao longo do dia. Vou tomar uma água aqui. Um outro hackzinho que se fala, né, é a utilização das stickers, né, das figurinhas do Instagram. Se diz que se você colocar as figurinhas do Instagram no seu stories, o algoritmo gosta disso e ele vai entregar para mais pessoas. Isso é verdade? Isso é verdade, tá? Que nem eu falei, acabei de falar, o Instagram é uma empresa, ele quer que você fique aqui dentro, que você consuma aquilo que ele tem a te oferecer. Então, se você tá consumindo as figurinhas que ele proporciona ali nos stories, isso vai fazer com que a sua entrega seja melhor, tá? Qual é o ponto, né? O porquê que é bacana você fazer? Por isso que eu acabei de falar. Porque vai, né, aumenta a interação para essas figurinhas que eu tô falando. Tô falando ali de caixinha de pergunta, do termômetro, aquele que você, né, arrasta para dar a sua opinião, aquelas enquetes que você vota sim ou não, quero, não, feriador, não sei o que, não sei o que. Você faz as pessoas interagirem com o seu conteúdo. Essa interação aumenta o seu engajamento. Lembra que eu falei, o tempo de permanência da pessoa dentro do seu stories vai sinalizar para o algoritmo se ele é bom ou se ele não é bom. Se a pessoa tá parando ali e ela tá interagindo com seu stories, é porque ele é bacana. Então ele tende a mostrar para mais pessoas, correto? Como que não é legal você fazer o uso das stickers? Gente, lembra aquilo que eu falei lá
quando eu falei sobre o post, não é só você responder de qualquer maneira, não é só você usar a figurinha de qualquer maneira. Aí o que a Maria lá, a empreendedora, faz? Bom, ela viu que precisa usar as stickers, preciso fazer caixinha de pergunta, preciso fazer enquete, preciso, né, colocar termômetro, preciso usar as figurinhas para aumentar o meu alcance. O que ela faz? Enche os stories com um monte de enquete que não faz sentido nenhum pro negócio dela. Sentido nenhum. O que ela vai tirar daquelas enquetes? Nada. E também, se não faz sentido nenhum pro negócio dela, muito provavelmente que as pessoas, que os seguidores dela, se a gente tá falando de um perfil, né, de negócio, esses seguidores são futuros clientes, pode ser que esses futuros clientes nem se interessem por esse tipo de enquete e também não respondem. E aí volta para aquela máxima, o seu conteúdo não é bom, as pessoas passam e aí sinaliza que, né, não é legal tá mostrando para outras pessoas. Então, não encha os seus stories de enquetes que não fazem sentido. Use, inclusive, eu sempre falo, né, lá no meu Instagram, eu sempre falo sobre a persona, sobre você descobrir a sua persona, você saber o que a sua persona gosta, você saber qual é o conteúdo que a sua persona consome. Esse tipo de sticker, né, esse tipo de enquete é excelente para você conhecer o seu público, para você entender com quem é que você está falando e como é que você pode atingir eles de uma maneira melhor. Então, usa para descobrir isso e não só fazer por fazer, porque fazer enquete é bacana, então eu vou lá fazer. Aí vai lá, cata um monte de enquete, nada a ver, enche os stories de enquete, nada a ver, não faz sentido nenhum, as pessoas não respondem, não dá resultado e você perde uma baita de uma oportunidade de estar interagindo com a sua persona e de estar descobrindo coisas sobre o seu público que vão lhe ajudar a fazer o seu negócio decolar. Então use isso de uma forma bacana. Uma outra coisa que volta e meia aparece no Instagram, e aí quando aparece, todo mundo usa, né, de qualquer forma, e às vezes não pega bem. Então, acho que hoje não deve ter nenhuma, assim, que tá em uso, mas volta e meia, na verdade deve ter aquela da vacina, né, se vacine, se cuide, é uma sticker que quando você usa, ela aparece para as pessoas, mas que nem tem de vez em quando apareceu, as últimas foram o ano do boi, teve aquela figurinha do Ramadã também, né, então quando o Instagram faz esse tipo de sticker, assim, quando você utiliza, ele deixa sempre, todo mundo que usa aquela sticker fica em primeiro aqui e depois vem os outros stories, né? É feito para ser usado? Sim, é feito para ser usado. Mas é bacana você cuidar com aquilo que você, aonde você tá usando aquela sticker, né? O porquê que você tá usando aquela sticker. Porque às vezes não tem nada a ver, não relaciona com o motivo daquela sticker e aí fica sem sentido nenhum. Fica claro que você tá usando só para aumentar o seu engajamento. E aí pode ser que pegue mais mal do que ajude você. Você vai aparecer para mais pessoas, mas se você não souber fazer, se você não souber usar, você vai estar mais se prejudicando do que você, né, está se beneficiando daquilo. Então, cuide. Quando aparecer essas figurinhas, quando aparecer esses movimentos no Instagram, procure entender o que significa aquela figurinha, o porquê que aquele movimento está acontecendo, por que eles colocaram uma figurinha, né, respectiva daquele tema. E aí veja se vale a pena para o seu negócio ou não utilizar para divulgar, tá? Aí, Bruna, mas tá ali para ser usado. Tá, mas como é que tem um meme ali, ó? Você pode? Pode. É de bom tom? Analise se é de bom tom ou se não é de bom tom. Se não é de bom tom, não use, viu, pessoal? Não encham linguiça, não usem sticker que não combina com o seu stories só para ganhar engajamento, ok? Tempo de leitura. Existe um modo de fazer stories, né? Muita gente faz stories com vídeos, stories engraçados. Existe pessoal que usa caixinha de pergunta e que responde essas perguntas com textos, né? Ou faz qualquer outro tipo de stories lá e enche os stories de texto. É muito bacana utilizar isso, esse tipo de hackzinho, né? Fazer stories com texto é muito bacana porque aquilo que eu já falei aqui, o tempo de permanência das pessoas nos seus stories traduz pro algoritmo se ele é ou não um conteúdo bacana, tá? Então, é sim bacana você fazer uns stories ali, quando, ai, não escreve muito textão no stories que ninguém lê.
depende. Se você está falando algo legal, se você está falando algo que é de interesse da sua persona, daquela pessoa que você quer atingir para divulgar o seu negócio, é bacana sim, porque ela vai parar os seus stories para ler tudo que tá ali e isso indica que o seu conteúdo é bom e vai fazer com que o Instagram, com que o algoritmo mostre os seus stories para mais pessoas. Leve aquele conteúdo. Lembra que eu falei? Eu tenho 600 seguidores, eu não vejo os stories de 600 pessoas, mas se ele é um conteúdo bom, a tendência é que o algoritmo vá levando esses stories cada vez para mais pessoas. Então, fazer stories com textos é sim bacana. O que não é legal desse hackzinho? É você ficar enchendo linguiça. Ficar enchendo linguiça não é legal, ser chato. Não é legal. Então, cuide aquilo que você vai colocar, né? Você quer falar de um tema específico? Vai lá e fale daquele tema específico. Mas não fique enchendo linguiça só para fazer com que as pessoas pausem o seu stories e façam eles ler. Uma coisa que pra mim, tá? Não sei vocês, mas pra mim, que me tira meu sério quando eu tô vendo Reels e aí diz assim, ó, prepara o print. Aí você tem que conseguir pausar a porcaria do Reels na hora certa pra você conseguir ler o que a pessoa coloca, porque ela coloca e tira, assim. Isso é uma jogada, é uma estratégia, porque aí você fica ali tentando e tentando e tentando ler o que a pessoa colocou, pausa ali dentro do conteúdo da pessoa, vai dar a entender pro algoritmo que é um conteúdo bom e que ele vai levar para mais pessoas. Mas eu, particularmente, fico de saco cheio de tentar captar o que tá escrito dentro daquele Reels. Ou se é um Stories que tá ali com muito texto e, na verdade, a pessoa quer falar uma coisa, mas ela enrola, 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 enrola e ou não fala, ou fala de forma rápida depois no final. Pô, então fala de uma vez o que você quer, né? Porque senão também isso cansa as pessoas e na metade da leitura elas vão desistir e vão passar os seus stories. Então, cuidem, tá? Não encham linguiça. Quer fazer com texto? Faz, mas faz de uma maneira legal, tá? A última, mas não menos importante, usar a figurinha do link, tá? Eu já falei sobre as stickers. Lá no começo eu falei, né? As pessoas querem conseguir seguidor para ter 10 mil seguidores, porque antigamente tinha aquela máxima, 10 mil seguidores libera o meu arrasta para cima. Agora não precisa mais de 10 mil seguidores para você ter um arrasta para cima. Você vai ali nas figurinhas, pega a figurinha do link e usa a figurinha do link. Mas muita cautela na hora de usar a figurinha do link. Por quê? Tá? Ela é uma sticker, você tá usando uma sticker que a ferramenta, a plataforma tá lhe dando e isso é bom, eu já falei lá que é bom. Agora, a figurinha do link te direciona para um link. E se você colocar muitas figurinhas do link ao longo do dia, você, né, e depende de para onde você está direcionando, né, a sua audiência, muito provavelmente você está tirando ela de dentro do Instagram. Se você começar a tirar muitas pessoas de dentro do Instagram, tirar os usuários de dentro da plataforma, ela vai fazer o quê? Vai cortar o seu alcance, vai entregar para menos pessoas, porque você está tirando as pessoas de dentro da plataforma. Então, usar as stickers é legal, o link é o máximo, né? Eu quase sempre uso o link para mandar para minha live que eu já faço dentro do Instagram. Agora essa eu tô fazendo aqui no YouTube, mas geralmente as minhas lives são dentro do Instagram e aí eu coloco ali para os meus seguidores, ó, se você não assistiu, né, clica aqui e olha lá. Mas e você pode utilizar para colocar, né, manda pro seu canal do Telegram, tá vendendo algum produto, manda lá para sua página de vendas, manda pro seu canal do YouTube, manda para onde você quiser. Só não coloca muitas, uma atrás da outra, várias durante o dia. Parcela esse conteúdo, porque senão você começa a tirar as pessoas de dentro da plataforma, o algoritmo vai lá e ó, corta o seu alcance. Então tudo é bom, né? Como é que meu pai dizia para mim antigamente? A diferença do remédio e do veneno está na dose. Isso que meu pai dizia, agora deu uma de tiazona, né? Mas é isso aí. A diferença do veneno e do remédio está na dose. Se você usa muito, em vez de ajudar, você está prejudicando o seu perfil. Então, né, muito cuidado ao usar esse tipo de ferramenta na hora de fazer os seus stories, enfim, tá? Eu falei aqui 6 hacks, né? Então, da figurinha do link,
do tempo de leitura, utilizar as stickers, apagar stories, responder stories e responder comentários. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença de você usar um hack, né? Uma estratégia cortada, aquelas promessas milagrosas, sabendo o que você está fazendo e fazendo isso da forma certa, você vai conseguir sim algum resultado. Agora, fazendo de qualquer jeito, além de você se apegar a uma estratégia que você não entende por que você está fazendo aquilo, você pode conseguir um resultado negativo para o seu perfil. Como assim, Bruna? Existe, né, ainda existe quem utilize de automação, né, para aumentar seus seguidores, para aumentar engajamento, enfim, essas plataformas de automação existem 1000 promessas dentro delas, mas no geral é assim, eles te vendem, né, algo que vai ficar ali, curtindo comentários, respondendo comentários, ele segue pessoas, ele dessegue pessoas, né? É isso que uma automação faz. Como eu falei já várias vezes ao longo desse vídeo, redes sociais servem para conectar pessoas e o Instagram é uma empresa que quer fazer com que pessoas fiquem aqui dentro. Quando ele identifica que o seu conteúdo, o seu perfil está agindo de uma forma muito automática, ele identifica que isso pode ser uma automação. E aí acontece o quê? O seu perfil é bloqueado, você fica na shadow ban, depois eu posso falar sobre isso, né? Você aparece para menos pessoas, corta o seu alcance, corta o seu engajamento. Então, você fazer esses hacks e também fazer de qualquer maneira, você pode aparentar que o seu perfil, você pode até não ter uma automação no seu perfil, você pode nem saber o que é uma automação, mas você está agindo como se fosse uma automação e ele vai reduzir o seu alcance. Então, né, além de você não trazer resultado, né, você pode prejudicar o seu perfil. Uma outra coisa empreendedora, olha aqui no meu olho. Você está fazendo isso, você está usando as redes sociais para divulgar o seu negócio, para conectar com o seu seguidor, para mostrar a sua marca. Então faz isso da maneira correta. Se você já chegou até aqui, se você já abriu um perfil, se você está postando conteúdo, se você está fazendo stories, interaja com seus seguidores. Não faz da maneira errada, porque você quer divulgar a sua marca. Você quer mostrar o que você fez, você quer mostrar o seu produto, você quer mostrar o seu serviço. Então faz correto, porque senão você vai aparecer como algumas pessoas aparecem aí, né, sendo invasiva na hora da venda ou, né, sendo inconveniente na hora da venda, e aí a pessoa ela não vai comprar de você. E o que você quer aqui, o que você procura é divulgar o seu negócio para conseguir aumentar a sua visualização e com isso fazer mais vendas. Só que se você não conversa com as pessoas, se você não conecta com as pessoas, na hora da venda as pessoas não vão comprar de você. Então esse é o grande problema da gente usar esse tipo, né, de estratégia da maneira errada. E aí, por que eu digo, né? Tem pessoas que fazem assim, agora há pouco, eu já tinha escutado sobre isso, mas eu nunca tinha visto, né? Escutei muito lá dentro da comunidade Zillow, qual eu pertenço. A Priscila volta e meia fala disso, mas eu nunca tinha visto. Que tem pessoas que elas nunca nem conversaram contigo, e aí quando vê, pum, elas te mandam uma solicitação de serviço, né, ou alguma coisa, enfim. E aí esses dias aconteceu com uma cliente minha, eu fiz o cronograma dela, ela foi lá e fez a postagem, e aí uma pessoa, ela disse, Bruno, uma pessoa que eu nunca nem vi, ela nem me segue, ela chegou e disse assim, que legal, adorei seu conteúdo, só que eu acho que ele não tá muito bom, ele pode melhorar. Se você quiser, você pode contratar o meu serviço de social media. E aí ela disse assim, Bruno, eu nunca nem vi a pessoa. Eu não sei quem é aquela pessoa. E aí ela já chegou dizendo que o meu perfil não tava bom. E que se eu quisesse melhorar o meu perfil, eu deveria contratar ela como social media. Como é que eu vou contratar uma pessoa que eu nem sei? Claro, ela já tem uma social media, mas, né, não foi por isso que ela não contratou a pessoa. Ela não contratou a pessoa porque a pessoa abordou ela da maneira errada. Então, assim, não seja essa pessoa. Use as redes sociais para se conectar com as outras pessoas e para que você consiga, né, ver a brecha, ver se você pode oferecer o seu serviço para a pessoa e aí quando você oferecer, com que ela compre. Porque senão você está fazendo de uma maneira desesperada e aí você, em vez de conseguir um cliente, você vai conseguir um bloco, né? Então, não use dessa forma. Uma outra coisa, tá? O
que faz você realmente crescer não é o uso desse hack, mas é o valor do conteúdo que você produz. Tá? Então, lembra que eu falei lá no começo, o hack ele é um corte de uma estratégia. E aí você empilhar esse monte de hack, você ficar só utilizando isso, não é isso que vai fazer o seu perfil crescer. O que vai fazer o seu perfil crescer é você fazer um comentário em alguma conta de uma forma profunda, mostrar o seu conhecimento sobre aquele determinado assunto, mostrar para as pessoas que você entende daquilo que você está falando e fazer com que essas pessoas comecem a te seguir e queiram ouvir mais de você. É isso que vai fazer você crescer. E não o empilhamento de hacks, porque como vocês viram que eu falei aqui, só usar esses hacks, mas usar da maneira errada, não faz diferença nenhuma. Então, produza conteúdo de forma, com qualidade. Responder um comentário com profundidade, mostrando o seu conhecimento, um comentário é um conteúdo, mas fazendo da maneira correta, não usando, só um emoji para responder, O relacionamento que você cria com seus seguidores que faz o seu perfil crescer e não outra coisa, tá? O que vai alavancar o seu negócio é o seu olhar para ele. Já que eu já dei uma de tiazona aqui, eu vou dar uma de tiazona de novo, A minha avó dizia o seguinte: o que engorda o gado é o olho do dono. Então, o que vai fazer o seu negócio crescer é o seu olhar sobre ele. E para você conseguir ter um olhar sobre ele de uma forma estratégica, que você consiga pegar aquilo que você viu e traduzir numa estratégia que vá fazer o seu negócio crescer, você precisa usar as redes sociais da maneira correta e não usar de qualquer jeito. Gente, não existe estratégia feita de forma rápida. Você pode ter uma ideia genial. Tive uma ideia genial aqui, eu vou ficar rica com essa ideia. Ela pode vir em minutos, mas para você executar essa ideia e para que ela dê resultados, você tem que parar e tem que montar estrategicamente. Isso não se faz em minutos. Se você bolar uma estratégia para o seu negócio, uma estratégia de divulgação, enfim, do seu negócio em minutos, cara, volta umas 2, 3 casas nesse jogo aí, porque você tá esquecendo de alguma coisa e vai dar errado. Vai dar errado. Então, não pense que estratégia é fácil. Não queira fazer o seu negócio crescer em 30 dias nas redes sociais, Isso leva tempo. Isso é trabalho. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Uma outra coisa que eu escuto bastante lá das mulheres que eu sigo, muito vale aquilo que muito custa se fazer. Esse não é um trabalho... ele não é um trabalho fácil, ele é simples, mas ele não é fácil. Ele demanda tempo, ele demanda que você invista tempo nele. Então você precisa olhar para ele, investir para ele. Olhe para o seu gado, olhe para o seu negócio, olhe para o seu perfil, olhe para os seus seguidores, conecte com eles. É isso que vai fazer o seu negócio crescer e não o empilhamento de hacks, certo? Deixa eu baixar aqui. Óbvio que eu tô olhando o meu roteiro para ver se eu não esqueci nada. Isso aqui é importante, tá? Se tratando de redes sociais, é bom que você sempre pense em um negócio. Persistência mais paciência. Pois o resultado ele vem. Ele pode levar um tempo, mas ele vem. Só que ele só vem para quem fizer da maneira correta. E não para quem fizer de qualquer jeito. Na ânsia da gente, ter o resultado, a gente quer fazer de qualquer jeito, quer fazer rápido. Não, é que isso aqui tá muito elaborado para mim, eu quero uma coisa mais simples. Mais simples vai te trazer um resultado mais simples. Agora, se você parar, toda vez que você lê, a partir de hoje, tá? Toda vez que você lê um post de diquinha, um post de hack, para naquele post, lê aquele post e tenta entender o porquê que aquilo vai me dar resultado. E se você conseguir ver a resposta disso, daqui a pouco você consegue adaptar ele e fazer até melhor do que aquilo que você tá lendo. Certinho? Eu espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro vídeo, me desculpem qualquer falha, porque assim, tô nervosa, tô bem nervosa. Já fiz várias lives, mas no Instagram a didática é diferente, o jeito de fazer é diferente, aqui é um pouquinho mais, como eu falo lá, no YouTube é um pouquinho mais denso, você se aprofunda um pouco mais dentro do conteúdo.
mas eu espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam levar o que vocês ouviram aqui para dentro do negócio de vocês e consigam ter resultados. De novo, vou youtuberizar aqui, né? Se você já gostou. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, aproveita e envia para uma amiga empreendedora que precisa ouvir esse conteúdo. Gente, que nem eu disse lá no começo, eu consumi muito conteúdo gratuito no meu início e foi isso que me ajudou. Então, ajude uma empreendedora e manda esse conteúdo para ela, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando ela. Eu, dessas 4 pessoas que eu falei que eu sigo e que eu consumi o conteúdo delas gratuito, todas elas me vieram através de indicação. Então, não perde essa oportunidade de ajudar uma empreendedora e já envia esse vídeo aqui para elas. Beijos, até a próxima!